O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferem, infestando a área com resíduos pestíferos, responsáveis por males incontáveis. A defesa, em relação aos fatores perniciosos, é somente possível quando a irradiação de energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando-a das agressões externas, não gerando pensamentos destrutivos, nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência, não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Vamos desempacotar isso aqui, que tem muita informação. Então, nossa mentora, ela vem nos convidando a considerar este passo, que é o 10º passo nesse caminho para a cessação do sofrimento. Esse 10º passo, nós conversamos, ele se constitui na abnegação e na inteireza, que são essa necessidade que o espírito passa a ter de ter uma atitude íntegra perante a vida e a de renunciar. É quando a gente a gente já sente aquele interesse, deixa de satisfazer certas vontades para atender a objetivos superiores. A gente emprega o nosso tempo de descanso para o serviço em prol da comunidade em algum nível. Então, isso são os elementos que vão nos levando por este caminho que ela enumera como sendo o 10º passo nesta jornada de cessação do sofrimento. Mas aí o que acontece? Todas as vezes que nós nos enveredamos, nos permitimos enveredar, permanecer no charco das paixões primitivas, nos hábitos antigos, nas antigas reações, que são reações do animal que nós fomos durante muitos anos, né, bilhões de anos, 2 bilhões de anos, aproximadamente, em média, nós aí acabamos por acentuar esse desgaste, essa situação. A nossa casa mental, ela vira uma verdadeira bagunça. Ela fica desordenada com a desordem das emoções. E isso acaba por deixá-la indefesa. Ficamos sem defesas para os fatores perniciosos, que podem ser influências exteriores e influências interiores também, porque nós temos uma enorme bagagem evolutiva que até esse ponto tem sido bastante primitiva, né? Então, somente temos defesa, imunidade para com esses fatores perniciosos quando irradiamos energias saudáveis para equilibrar, né? Somente quando a irradiação de energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito. Ou seja, é preciso tomarmos todos os passos possíveis dentro das nossas possibilidades, porque ninguém vai virar Madre Teresa da noite para o dia, ou Gandhi da noite para o dia, mas dentro de todo esse caminho que ela vem delineando nesse capítulo, existem atitudes que nós podemos tomar para ir liberando o fluxo de energia psíquica
enriquecendo o ser que somos com energia vitalizadora, energia essa que é a energia que o espírito precisa para poder executar a sua tarefa evolutiva aqui, no planeta Terra, enquanto encarnado. Né? Então, precisamos fazer essa inversão de valores, né? Resguardando a organização psíquica das agressões externas. Se estamos fortalecidos internamente, se estamos buscando essa reforma íntima, essa reforma de hábitos, cultivar os valores do espírito que aprendemos com o Evangelho de Jesus e as obras complementares, né? O cristianismo redivivo e todas essas obras incríveis complementares da doutrina espírita, né? Obras de escola. Então, buscando, aurindo forças nesses conhecimentos, vamos o quê? Limpando esta linfa psíquica que vai nos nutrindo, né? E é isso que vai nos dando resistência com relação aos embates externos. Por quê? No mundo de expiação em provas, numa materialidade tão densa, é inevitável que os convites e que as propostas serão propostas animalescas, serão propostas barbáricas, primitivas, né? Provocadoras da inferioridade, provocadoras de uma reatividade, da agressividade. Então, se nós estamos permitindo que essa linfa possa fluir, né, um pouco melhor, permitindo que essas energias saudáveis possam estar aí banhando os nossos centros psíquicos, para que o espírito, a voz do espírito possa soar com seus imperativos evolutivos, né? O Deus interno brilhar dentro de nós, aí nós estamos criando um ambiente propício para uma imunidade psíquica. Ou seja, os conteúdos que nós estamos pensando, os valores que estamos cultivando, são aqueles que são os valores que estão em concordância, né, com as leis divinas, de forma que as situações externas não vão reverberar dentro de nós com tanta violência, desorganizando o nosso conceito. Então, criamos uma imunidade natural. Né? A nossa casa mental já não fica à mercê das intempéries, à mercê dos problemas externos, porque já criamos, estamos construindo a casa na rocha. Né? Então, ela diz: não gerando pensamentos destrutivos, nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência. Concupiscência significa um apego, uma paixão exacerbada pelos prazeres sensuais ou bens materiais. E não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Então, o que significa dizer isso? Isso significa dizer, né, vamos voltar alguns capítulos atrás, quando a nossa mãe falou inicialmente sobre a cessação do sofrimento. Ela diz que existem vários caminhos e vários passos que levam à cessação do sofrimento, mas ela falou que o pré-requisito é educação mental e educação da vontade. E agora ela circula até esse ponto. Porque ela vem nos dizer, né? Veja como ela vai encadeando todos os fatores e ela nos traz de volta a esse ponto. Para que nós tenhamos saúde física, saúde emocional, saúde integral, vamos dizer, né? Para bem desempenharmos as nossas funções, para agirmos com presença mental,
precisamos ter uma certa imunidade psíquica. Não podemos ser refém nem dos conflitos internos, nem das tempestades externas. E quem é que nos permite isso? Estarmos alinhados com a nossa imortalidade, segundo os ditames do Evangelho, fazendo os nossos esforços, porque ninguém vai se alinhar 1000% com essa proposta. Não estamos falando aqui de encaixar a peça no quebra-cabeça e ficar tudo perfeito, tudo bonitinho. Estamos falando de envidar esforços para viver isso, para cultivar esse conteúdo na nossa mente. Se estamos ocupando a nossa mente com pensamentos construtivos, se estamos fomentando uma atitude de otimismo, de esperança, de respeito, de compaixão, de pensamentos edificantes na nossa vida, obviamente que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A mente que está focada na produção de pensamentos edificantes, se este é um foco, se a gente coloca a vontade direcionada para isso, então essa mente não vai estar tão sitiada nas paragens deprimentes de todos essas situações aqui que ela elencou. Vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, etc. Não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Veja como ela utiliza essa palavra. Ela diz: não se faz vítima. Não se faz vítima. Ou seja, numa situação oposta, em que nós não estamos focados no Evangelho de Jesus, focados em educar a mente, focados em parar de justificar a produção de emoções perturbadoras, energia perturbadoras, porque esses cenários aqui, temos dito e vale a pena repetir, eles têm feito parte da nossa vida, esses sentimentos de ódio, de medo, de ciúmes, né? A insatisfação, a frustração, o julgamento, né? O ressentimento. Ela já comentou isso em outros parágrafos desse mesmo capítulo. Né? Um grande problema nosso são as muletas psicológicas que a gente se utiliza para justificar a nossa inação, a nossa falta de ação, a nossa falta de engajamento com a própria iluminação. E essas muletas se constituem em autodepreciação, em vitimização, autojustificativas. A gente justifica, a gente explica, justifica, tira a prova dos 9 que estamos certos em estar ressentidos, que temos a razão de estarmos numa situação de ciúmes, de medo, de mágoa, de apego, numa vibração dissonante, numa vibração perturbadora. Então precisamos despertar para o fato de que é essencial para que nós cessemos o sofrimento, para que nós possamos proteger a nossa casa mental devidamente, através de uma energia de saúde, que nós não alimentemos esses sentimentos tóxicos dentro de nós. Esses conteúdos, nós precisamos fazer o quê? Precisamos acolher, e não foi à toa que a nossa mãe falou a respeito da compaixão antes de falar da inteireza e da abnegação. Porque a gente não sai por aí para atender as pessoas sem atender a si próprio. Precisamos cuidar de nós. É aquela história do avião, né? Botar bote primeiro a máscara em si, antes de ajudar outra pessoa.
né? Então, esses sentimentos, eles não devem ser negligenciados no sentido de vamos esconder debaixo do tapete. Mas tampouco nós precisamos nos tornar vítimas dessas bagagens primitivas que permitem que continuam, né, a popular as nossas paisagens emocionais. Então veja que ela se expressa com palavras muito fortes, porque ela diz: a pessoa se vitimiza, né, não se faz vítima dos conteúdos internos perturbadores. Perguntas, comentários? Esse estado interior impulsiona aos atos incomuns superiores. Passo próximo da iluminação. Quando a pessoa já se adentrou por esse caminho e já está inflamado com essa necessidade de se comportar de uma maneira integral, de uma maneira íntegra, respeitosa, para com todos os recursos, para com todas as pessoas, respeitando, sem cultivar qualquer tipo de preconceito, dedicando o seu tempo para os seus irmãos, para compartilhar tudo aquilo que se tem de conhecimento e de posse material na medida das possibilidades. Então, aí nós já vamos abrindo campo para novas potencialidades, né? Nós gostamos de trazer aqui a imagem da clareira na floresta, né? Então, nós sabemos que uma floresta fechada, as plantinhas que estão lá embaixo, as sementes que caem, elas não têm muita chance de crescer se não houver uma clareira, se naquele teto verde não se fizer um buraco para que a luz do sol penetre. Basicamente, conosco é isso que se dá. A gente já vem, somos sementinhas, o germe está tudo dentro de nós. Deus já colocou lá todos os mecanismos necessários para alcançarmos a plenitude. E tudo no universo está organizado para que nós logremos esse objetivo. Não é o contrário. Assim sendo, uma vez que nós nos enveredamos por esse caminho de essa necessidade de inteireza e abnegação, aí estamos propensos a atos incomuns de superioridade. Por quê? Porque estamos abrindo clareiras na mata. A luz do sol penetra, o amor divino penetra de uma maneira mais profunda. Né? São espaços dentro de nós que vamos habitando que antes não penetrávamos, porque ficávamos na superfície, na nata do barulho evolutivo. Então, aí vamos para o que ela enumera como o 11º passo. Estado interior. O 11º passo são atos incomuns superiores. Aí são atos de abnegação, como temos visto em grandes missionários. Mas para chegar aí, né, então, é um processo, né? Todos nós chegaremos lá. Conquanto nos esforcemos para tanto. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguarda-se de agressões destrutivas. Ou seja, uma vez que a gente alcança esse estado luminoso,
de autoconhecimento e de completa entrega a Deus. É aquela fome de estar cada vez mais irmanado no seu amor. Como disse Paulo naquela ocasião, já não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim. Ou seja, não me interessa nada que eu aprendi, nada que eu fiz e a pessoa que eu já fui. Só me interessa estar em consonância com essa força, com esse amor, agir com Ele, por Ele e para Ele. Completamente uma entrega arrebatadora. Né? Aí a gente realmente configura o amar a Deus acima de todas as coisas. E aí já não importa nada. Né? A iluminação resulta do esforço da busca íntima do ser profundo. Opção de sabedoria que é, em relação ao ego que prevalece no mapeamento das aspirações humanas mais imediatas, portadoras de distúrbios vitais e fragorosas derrotas na luta, que é a breve existência corporal. Ou seja, esse processo de iluminação é a culminância da reforma íntima, de buscar o Deus interno, do autodescobrimento. Né? Dar ao espírito a voz de fala, o seu lugar de fala, o seu lugar de comando, e colocar o ego no seu lugar de coadjuvante, de co-criador bem menor, né? De entidade consciente, atuante na realidade objetiva, mas dessa vez submetida ao espírito, ao ser transcendental. Que nós fazemos o inverso. Permitimos que o ego seja a entidade reinante. Daí que estamos sempre assolados pelo medo, pelo desespero, pela desesperança, pelo pessimismo. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos igualamos, nos identificamos com a personalidade transitória, todo o ser vai refletir. Então, a mente, a nossa atitude mental é de profunda importância. Daí que nossa mãe coloca ela como pré-requisito para cessar o sofrimento. Existem vários passos, várias atitudes que a gente precisa elencar, mudanças de perspectiva, mas a gente não vai conseguir fazer isso sem entender que a nossa casa mental é o único lugar realmente onde a gente mora. E que colocar essa casa mental em ordem e buscar em nós, silenciar o barulho, buscar em nós o espírito que nós somos, se desidentificar das propostas externas, das propostas transitórias e dar prioridade às necessidades do espírito. Esse ato, esse esforço de reforma íntima, né? Meu irmão, você pode fazer seu comentário. A frase ela aparece tão rapidinho, não dá nem para eu ler. Posso. Eu só queria dizer que para silenciar o barulho,
que pode parecer uma missão impossível, né? Tão enorme, tão superior às nossas forças. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu nem consigo amar a mim mesmo? Mas o que o pai Germán diz, que para uma maneira simples de amar a Deus sobre todas as coisas é começar a ignorar as seduções da vaidade. Se nós pudermos desligar o barulho de todas as seduções da vaidade, não correndo atrás delas quando elas se apresentam, o que sobra é Deus. Então, em vez de sair para fazer, eu preciso fazer, não deixa de fazer. Deixa de fazer. Fica tranquilo no lugar, deixa de fazer. Quando virem aquelas ideias, aquelas coisas, aquelas tentações, aquelas... E nós analisamos um pouco, mas o que é isso? Isso vai beneficiar qual aspecto meu? Qual dos meus aspectos? Porque o beneficia o meu ser imortal, o eterno, ou beneficia o meu ego? Se o meu ego é vaidade, se é vaidade, não serve para nada, só serve para me desviar da minha rota. Então, eu não vou fazer caso, eu não vou me embarcar, mas não vou. Ah, mas eu estou querendo muito me embarcar. Não, mas não me embarco. Também estou precisando de dinheiro, mas eu não vou roubar o banco. Então, se falar não, é o ato de amor. Exatamente. Né? É fazer a inversão positiva dos valores. Né? Corretamente. Exatamente. Fazer essa inversão positiva dos valores, a gente colocar. Porque a gente sabe focar. A gente diz assim, é porque eu não tenho concentração, tem. Mas a concentração está direcionada para todos os aspectos da vida material. Para os prazeres, né? Para satisfações. Para as fugas, né? Para as fugas. Todas modalidades de fugas. Exatamente. Né? Uhum. Então não é que a gente não sabe focar, não é que a gente não tem inteligência, é que os nossos, o tempo que nós temos, ele está absorvido por essa atividade incessante de relacionamento na matéria. Essa atenção, esse foco, essa inteligência está colocada em coisas que não têm o mais mínimo valor. Agora você imagina, se eu me reconheço um pouquinho desanimada, né? Aí eu digo, poxa, estou num desânimo. Ah, quer saber? Vou pintar as unhas. Olha, você está risada, mas é muito humano. Porque nós vemos as pessoas à nossa volta fazendo essas coisas, né? Recorrendo a esses expedientes, o que é disfuncional se normalizou. Eu cresci numa família que fazia isso. Quando a atmosfera estava pesada, a minha mãe entrava na cozinha e fazia uma comida gostosa. E aí comprávamos uns 15 minutos de paz. Quando ela estava desanimada, ela tingia o cabelo dela. Ou mexia com alguma roupa. Para dar uma levantada. Uma levantada, Uma reanimada. E claro, quando eu morava com ela, achava que era assim. E eu também perdi anos da minha presente encarnação fazendo a mesma coisa, porque afinal somos produto de aquilo que testemunhamos, né? Exato. Mas até que o Espiritismo me desafiou. Falou, olha, mas será que não tem alguma coisa melhor do que você fazer para levantar o seu ânimo? Que vai te fazer bem por muito tempo? Que vai te proporcionar autorrespeito,
autoaprovação, autoamor. Você vai se elevar perante o próprio conceito, vai ler alguma coisa que vai esclarecer a tua mente, vai fazer uma prece para alguém que acabou de perder um filho ou uma filha, ou está aqui na cirurgia, ou qualquer coisa. E aí eu vi o erro crasso no qual a maioria de nós vivemos. E como aquilo é reforçado pela comunidade que está perdida, porque nós estamos tentando não nos afogar no mar de ignorância que é a humanidade no planeta hoje. Então, precisamos focar nessa joia, nessa pérola negra que ganhamos, tendo sido permitidos de entrarmos ao Espiritismo para acessar as suas informações e dizer, não, mas se eu tenho acesso a uma coisa melhor que realmente resolve, e não só para agora, sino também para amanhã, o que digo? Para o resto da eternidade. E não vou mais me aconselhar com os ignorantes que sabem menos do que eu. Eu vou mesmo procurar as soluções para a eternidade na fonte da sabedoria. Esse corpo aqui é uma roupa. Roupa fica velha. Não vou parar de investir em fantasias e em roupa. Vou investir no ser imortal que eu sou. E é aí que muda tudo. Exato. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada. Vamos deixar aqui bem claro que não estamos aqui demonizando as atividades de relaxamento que se utilizam. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Mas vamos fazer aqui uma pequena reflexão, vamos trazer aqui um trechinho do Evangelho em que Jesus está à beira do poço, conversando com a mulher samaritana, né? E ele pede a ela água. E ela diz, você, judeu, pedindo a mim, uma mulher samaritana, água? E ele diz, mulher, se soubesse quem vos fala, seria tu que me estaria pedindo a água. A água que eu tenho para oferecer é a água jamais que você toma e jamais produz sede. Senhor, dá-me desta água. Então é disso que a gente está falando. Que os artifícios materiais servem para tapar um buraco, eles são como tapar o sol com a peneira. Porque, como a gente diz, o buraco é mais embaixo. A questão da imortalidade, da insatisfação do espírito enquanto encarnado, ela não se resolve com os consertos, os remendos materiais, porque é como beber água salgada. Aquilo não tem como sustar a sede do espírito, que é sede de luz, que é sede de amor, que é sede de irmanação com o Pai. Porque ele colocou lá o GPS dele, né? O beltropismo. Mas até a gente encontrar esse caminho, a gente tem que se bater por tudo que é vereda, se desenganar, se desiludir de tudo que é proposta, até a gente entender por A mais B que nada disso vai realmente sustar a sede que a gente sente. E é aí que a gente começa realmente a fazer esforços mais significativos e esforços liberadores e construtivos, né? A gente já não precisa estar com o chicote da expiação, nem o chicote do sofrimento, mandando a gente caminhar direito. Mandando a gente já sente essa necessidade, já sente esse ímpeto e já busca fazer por onde, né? Então é um processo.
O desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras, que são a herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. A bagagem que nós trazemos, né? Então, desenvolver essa chama, permitir que ela brilhe, né? Que brilhe a vossa luz. Imanente, todos nós já temos. Ela está lá dentro, ela só está escondidinha, né? Merece todos os sacrifícios e empenhos. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limites da instância carnal, os limites da existência física, anula todas as causas de sofrimentos, fazendo-as cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a única razão de existir, em sintonia com o pensamento divino que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final. O dever. Identificarmos o bem como dever e o bem passa a ser prazer. Essa sede de irmanação completa com o amor de Deus, né? Como Jesus chegou a falar lindamente, fazer a vontade de meu Pai é o meu alimento. Senhor, mas estás aí todo esse tempo sem comer, sem beber? O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O nosso objetivo é chegar nesse ponto de que nada mais importa a não ser aceitar, satisfazer o que o Pai pede de nós naquele momento. Então, são muitas as vozes que a gente precisa deixar de escutar. São muitas as sereias que a gente precisa começar a ignorar, né? Perguntas, comentários. Então, finalmente concluímos esse capítulo e vamos nos adentrar pelo seguinte, capítulo 6, altruísmo. O altruísmo, que é a missão viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Vejamos que a nossa mãe, ela traça esse caminho, horas psicológico, horas ela dá elementos filosóficos de significado, horas ela dá pinceladas históricas, mas ela aí vem passando da emoção para a ação, do pensamento para o comportamento, né? Então, ela vai trabalhando vários âmbitos da nossa manifestação no campo da forma. Então, o altruísmo se constitui nessa colimação, né? nessa concretização desses bons sentimentos, dessa caridade em ação, em comportamento, né? Vamos conjugar o verbo, não vamos só ficar aqui no mundo das ideias, pensando, arrumei a casa psíquica, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, a gente precisa arregaçar as mangas, botar a mão na charrua, trabalhar, servir, né? Então ela nos chama, nos conclama a ação. Dilatação da solidariedade,
alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. Compartilhando, dividindo os recursos, amparando os aflitos, diminuindo as dores, erradicando as causas. Às vezes acompanhando o sofrimento, né, Geo? Porque nem sempre temos a palavra justa, nem sempre temos aqueles superpoderes que podemos resolver a dor de uma pessoa, mas nem que seja sermos uma companhia silenciosa, sentadinhos aí do lado da pessoa, passando por essa, acompanhando. A palavra é essa, né? Acompanhando o sofrimento. Isso não tem preço. Não tem. E digo isso porque muitas pessoas fogem daqueles que estão sofrendo, pensando, mas o que eu vou dizer? Eu não posso fazer nada. Eu não sei o que dizer, mas não precisa. Simplesmente se faça presente. Exato. Exato. Sejamos testemunhas do sofrimento do outro. Exato. O resto é com Deus. E é lindo como ela coloca aqui, né? Ela fala repartir bênçãos e compartir aflições. Exato. Né? Muito lindo. Obrigado. É o próprio amor ensinado por Jesus que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Veja que sutileza! Olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Por quê? Porque em toda a seara, neste processo de desenvolvimento nosso, neste planeta, vamos encontrar todo tipo de situações escabrosas. Por melhor intencionado que nós estejamos, haverão males entendidos, haverão ingratidões, haverão dificuldades, porque estamos trabalhando no solo rochoso. Então, o foco para aquele que quer realmente ser altruísta, que quer realmente cessar os próprios sofrimentos, o olhar não pode simplesmente parar sobre os pedregulhos da estrada. Não podemos parar para contabilizar os arranhões dos pés, os pedregulhos da estrada, os trovões do céu, os galhos sem folha. Não podemos. O foco tem que ser no amor, no trabalho, na construção. Vamos seguir. Porque fulano fez, porque fulano disse, porque não sei o quê. No movimento espírita, tanto em todas as áreas, tem tanta coisa que perece por conta da gente focar, da gente dar ibope àquilo que não presta, da gente levantar, né? Veja as nossas notícias, os noticiários. Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Mas quem assiste o noticiário ia pensar que o mundo está perdido, está à beira do abismo, é uma embarcação a matroca. Estamos realmente assim, meu Deus, como é que pode?
Será que não é muita presunção nossa, não? Um planetinha de nada, né? Circulando uma estrela de quinta grandeza, na periferia de uma galáxia mediana. Tudo isso em perfeito equilíbrio, com tudo o mais no universo, nos multiversos, nas multigaláxias, é tudo tão enorme, é tudo tão incrível, é tudo tão perfeito. E a gente vai achar que a gente sabe que porque a gente está olhando o mundo por uma janela desse tamanho, pela perspectiva de pessoas que não têm fé, não estão a serviço do Cristo, a gente vai olhar o mundo pela luneta de pessoas que estão neuróticas, trabalhando pelo ego, para o ego, tudo em nível egóico superlativo, e a gente vai dizer que o mundo está perdido, que está tudo horrível. Precisamos ter coerência. Precisamos ter coerência. Então, a nossa mentora nos convida, olvidando todo o mal, para agigantar-se nas aspirações do progresso. Ou seja, precisamos alimentar o nosso ser de horizontes, as aspirações, agigantar-se nas aspirações do progresso. Esse parágrafo nos traz à mente aquela parábola, né? Aquela dos pedreiros. O que está fazendo aí? Não está vendo que eu estou carregando pedra? Estou carregando pedra nesse calor horroroso. Aí pergunta para o outro, o que você está fazendo aí? Eu estou construindo aquela catedral. A minha catedral. É. Exatamente. Então, muito bom. O antônimo oposto ao egoísmo. Então, aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Progresso, ordem e felicidade. Os olhos têm que estar postos aí. Antítese do egoísmo, ou seja, oposto a ele, o altruísmo. Cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. Esse parágrafo, ele é a chave para a gente entender. Se você pegar o índice desse livro, nós vamos ter origens do sofrimento, cessação do sofrimento, caminhos para a cessação do sofrimento, onde ela enumera 12 passos. Mas aí, depois que passa esse capítulo, lá vem a nossa mãe com altruísmo. Vamos ler esse parágrafo de novo. Porque a ordem, esses espíritos de escola, eles não colocam as coisas a ermo. Existe uma lógica. Vamos ler aqui esse parágrafo de novo. Antítese do egoísmo. O altruísmo cicatriza as lesões da alma que este produz, que o egoísmo produz, fomentando a vigência da saúde integral. Ou seja, é negar-se a si, buscar fazer a caridade, viver a caridade, viver Jesus. Cada um dentro das suas possibilidades, o máximo possível. Esquece as urzes do caminho, esquece os espinhos, esquece a fofoca, esquece o melindre,
Esquece as más notícias, olha para cima, olha para o lado, pensa no amor, constrói a própria catedral, acende a própria luz. Estrela luminar, irradia paz envolvente que alcança e vence as grandes distâncias emocionais e preconceituosas que separam os homens. Arrasta os corações que se deixam impregnar pela sua irradiação, assinalando indelevelmente os períodos das vidas com a sua presença. Ou seja, a pessoa que está imbuída de fazer esse trabalho de repartir bênção e compartilhar aflições, sem interesse pessoal, né, acaba se transformando nesse dínamo de luz. E não interessa. Aí vence as barreiras do preconceito, vence qualquer situação, já olha para os seres humanos numa situação de desarmado, sem medo. Todos somos irmãos. Já não temos já não estamos andando por aí com uma atitude armada, né? Já estamos amando. E essa atitude arrasta as pessoas. Por quê? Porque uma das coisas mais maravilhosas da vida é a gente por pelo menos 1 minuto, 1 segundo, se sentir amado sem ser julgado, se sentir aceito, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas fealdades, com todas as nossas belezas, com todas as nossas dificuldades. Encontrar um ser humano que aceite o que você dá, sem lhe julgar, sem lhe crucificar. Então, quando a gente encontra, é uma experiência transformadora. É o amor em ação. Faz bem você dizer isso, porque às vezes pensamos que amar as criaturas é se derreter de amor. Quando você enxerga qualquer um, mesmo sem saber quem ele é ou ela é. E claro que não é isso. Para se derreter de amor, tem que ter uma troca de sentimentos, tem que ter um histórico em comum, tem que ter muita coisa que temos com algumas pessoas, mas uma enorme minoria, com a maioria das pessoas, nós não temos todas essas coisas em comum. Mas então, como é que vamos lhe amar? Fazendo tudo o que a Geo acabou de enumerar. Compreendendo, tolerando através da compreensão. Quando você compreende que a pessoa faz o que pode, aí você vira tolerante naturalmente, porque entende que não está fazendo por mal. Que só simplesmente está sendo vítima das próprias limitações e nada tem a ver com você. E esse é um exercício importante. No mundo que tem se caracterizado, um tempo como o nosso, que tem se caracterizado por uma grande polarização, né? Uma grande desconexão, uma grande divisão. Daí que o capítulo anterior, ele vai nos enumerando vários passos de a gente enxergar no outro elemento da natureza também. Enxergar Deus no outro, enxergar a bondade que existe no outro, porque se tudo vem de Deus, se todos somos iguais, todos compartimos a mesma origem, temos todos os mesmos potenciais. Então, essa iluminação, essa reforma íntima, essa compaixão comigo, vai me ensinar a ver também tudo isso nas outras pessoas. Precisamos nos desarmar. O nosso horário expirou. Passou tão rápido.
Bem, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Nossa Débora não pôde estar aqui hoje. Eu não sou Débora, mas eu posso fazer. Ai, nós adoramos as suas orações, Léo. Muito obrigada. Obrigado. Senhor, queremos agradecer esse dia de hoje, essa oportunidade de estarmos e podemos estar juntos e estudando um pouco mais, aprendendo. Ajude-nos a reter essas informações e pôr em prática nos nossos dias à frente. Agradecemos nossos espíritos guias, os protetores desse grupo, amigos e familiares que estão sempre ao nosso redor. Queremos pedir permissão para encerrar essa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada.